Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem nesse início de semana, segunda-feira, 31 de agosto de 2020, encerrando mais um mês aí do nosso ano, meio complicado de 2020. Espero que para todos nós, tanto para mim como para vocês, o mês de setembro chegue com todas as glórias, chegue com todos para um grande sucesso aí na carreira de vocês, né? Então, hoje, conforme costumeiro e conforme o nosso cronograma, eu estou disponibilizando para vocês uma videoaula, mais um material complementar de nosso tema no dia de hoje, da administração pública e gestão financeira pública. Hoje a gente vai falar um pouco sobre gestão financeira, sobre orçamentária das instituições públicas, beleza? Então, agradeço aí a quem está presente nesse momento aí dessa videoaula, o pessoal do Administração Sexto Período CP Pitanga, Administração CP Univale Sexto Período e Ciências Contábeis do quarto período da UCP Univale. Sejam bem-vindos a essa nossa aula do dia de hoje. Conforme todos sabem, né, eu disponibilizo a videoaula para vocês e fico à disposição, né, no grupo do WhatsApp para qualquer dúvida. Lembrando que no dia 21 de setembro, que é início de nossa semana de provas, mas eu estarei online para fazer uma revisãozona aí para vocês, para que a gente possa sanar as dúvidas de vocês. Lembrando que no próxima semana, dia 7 de setembro, não haverá atividades por causa, logicamente, do feriado nacional de independência. Então, nós só retornaremos com as postagens e com o material e a nossa conversa aqui sobre a administração pública no dia 14 de setembro, na próxima segunda-feira, daqui a 15 dias, beleza? Então, vamos lá, eu peço licença para vocês para desenvolver, apresentar o material, lembrando que sempre eu estou disponibilizando o material para vocês, esses slides no qual nós conversamos, a videoaula através do YouTube, e também fico à disposição, relembrando sempre, e quem, logicamente, quiser conversar comigo, né, tirar algumas dúvidas olho no olho, eu disponibilizo um Meet também para que vocês possam tirar as dúvidas da nossa disciplina, né? Então, vamos lá. Uma janela aqui, opa, deu aqui, vamos lá, vamos pegar a tela inteira, a gente possa desenvolver. Se apareceu aí para vamos aguardar. Opa, acho que está aparecendo para vocês o compartilhamento da minha tela. Ok? Então, vamos lá. Ótimo. Então, possivelmente, vocês estão visualizando nesse momento, né, a minha tela da nossa aula do dia de hoje, onde vamos falar um pouco sobre a parte financeira e orçamentária, né? Primeiramente, né, nessa aula, eu gostaria de agradecer, né, espero que vocês tenham gostado da atividade da semana anterior, que é o Kahoot, né? Eu agora estou gravando essa aula próximo ao meio-dia aqui, então essa atividade ela se finalizará às 19 horas de hoje, e possivelmente alguns de vocês tenham finalizado no período da tarde aí essa atividade, lembrando que vale nota, né? Teremos mais uma atividade valendo nota para fechar os 4 pontos de trabalho, e daí na semana do dia 21 até o dia 29, nós teremos a semana de provas, que é a nossa prova tradicional, valendo 6 pontos, beleza? Qualquer dúvida, fico à disposição. Então, só deixa eu mostrar aqui, eu tenho um relatório, né, de quem fez as atividades até agora, né, até, como eu falei, até umas 11 horas, 11h30 aqui que eu estou gravando essa aula, da UCP de Pitanga, do sexto período. Então, nós tivemos 25 jogadores, sendo esses os 5 primeiros aí que estão na tela, tá?
Na administração da UCP Univale, nós tivemos 12 jogadores até agora, lembrando, são 11 meio-dia do dia de hoje, com esses 6 aí que estão ranqueados, né? Os 6 primeiros. E da UCP Univale, oitavo, desculpa, ali não é o oitavo período, é o quarto período de contábeis, tem 28 jogadores e esses 6 ali que estão ranqueados, né? Lembrando, né, pessoal, que não é por acerto, logicamente gostaria muito que fosse por acerto, mas quem finalizar a nossa atividade, ele terá ponto lá da nossa atividade avaliativa, beleza? Então, vamos lá, no dia de hoje, a gente vai conversar sobre gestão financeira e orçamentária. Nós sabemos, cada vez mais, que precisamos ter orçamentos, né, dentro da gestão pública, principalmente, mas não só dentro. Eu gosto muito de fazer o paralelo, né, eu peço licença a vocês, sempre de fazer paralelo entre empresas privadas e empresas públicas, porque se você for analisar, são os mesmos conceitos, são as mesmas práticas. Lógico, na gestão financeira empresarial, seja da privada, você trabalha de acordo com o seu mercado, com a sua concorrência, o seu capital de giro. Já a gestão pública trabalha de acordo também com todas essas leis que a gente já pincelou, lei de responsabilidade fiscal, lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual, a Constituição Federal, né? Então, não podemos passar por cima desses artigos, desse cenário de Constituição, dentro dessas leis, na verdade, dessas regras que precisam ser obedecidas, né? Então, mas sempre eu vou fazer esses paralelos de empresas privadas e empresas públicas, justamente para que tenham meu maior entendimento, beleza? E fico à disposição, qualquer dúvida aí no grupo do WhatsApp, como eu sempre reitero, às segundas-feiras estou sempre à disposição de vocês. Em virtude, né, dessas relevâncias das finanças públicas, o controle é uma das atividades primordiais da administração, de qualquer organização, seja ela pública ou privada, né? Então, quando nós falamos, logicamente, quando falamos de gestão financeira orçamentária, a gente fala sobre finanças, né? E ele tem uma relevância extremamente importante dentro das políticas privadas e públicas dentro das empresas. O porquê? Nós sabemos que a gente viu lá sobre planejamento, controle, direção, que o controle nesse momento é uma das questões dentro da matriz, né, uma força motriz, na verdade, para que a gente possa fazer uma ótima gestão financeira. Porque não adianta nada você ter recursos, como dentro da gestão pública você tem receitas de recursos, né? Oriundos muitas vezes da União, oriundos de impostos, oriundos de tributos, se você não controlar tudo isso e gastar demais, correto? É a mesma coisa você dentro da sua casa ou dentro da sua empresa. Você tem um orçamento, você tem as finanças, se der alguma coisa errada, pronto. O seu orçamento, tudo aquele dinheiro que você provisionou, que você previu de alguma forma de ser gasto, ele vai por água abaixo e você vai conseguindo ter dívidas. O que acontece hoje na grande maioria dos órgãos públicos? Receitas continua tendo, né? E os gastos são maiores. Então, a gente tem muitos casos não, a grande maioria, 90 e poucos por cento, eu não tenho essa porcentagem agora aqui na cabeça para mostrar para vocês, mas dentro de todos essas, acima de 90%, as nossas instituições públicas, elas estão em déficit. Por quê? Receita menor que as despesas. Mas aí tem inúmeras situações que nós podemos elencar e vocês podem pensar.
é o funcionalismo público demais, ou os cabides de emprego, ou os contratados, ou obras onde não há necessidade, né? A gente vê todos os dias esse tipo de situação, né? E para que a gente organize isso, o controle dentro daquela prática do PDCO lá, né, do planejamento, direção, controle, ele é uma das forças motrizes para que a gente possa desenvolver uma boa gestão financeira. Porque por mais que nós possamos falar que quando uma empresa, um governo, ele quebra, né, o governo não, porque daí ele consegue vários recursos, mas uma empresa quebra por causa das finanças, logicamente. Mas até você chegar a quebrar por causa de financeiro, ou seja, por causa de dinheiro, você falhou em alguma coisa. Você não soube comprar, você não soube vender, você não soube dirigir, você não soube controlar, você não soube planejar. Tá? Então, dentro disso, é mais, né, nesse sentido. Né? Então, seja pública ou privada, sendo iniciado pelas funções administrativas de planejamento, organização, coordenação e controle. Aquele PDCO que a gente sempre tem dentro da administração. Os administradores, acho que sabem melhor do que eu aí, eles ouvem mais sobre isso, né? Devido à grande importância da gestão financeira e orçamentária na administração pública, o controle é a função mais ampla e fundamental na decorrência da obrigação da prestação de contas, em que todas as organizações estatais estão submetidas. Lembrando, né, em aulas anteriores, todos nós, como gestores públicos, funcionários públicos, de alguma forma, nós temos que prestar contas, né? Por quê? Porque esse dinheiro, essas receitas são do povo e, conforme a nossa Constituição, todos nós temos o direito e o dever de sermos ressarcidos através desses impostos, desses tributos, com saúde, segurança, lazer, educação, né? Tudo isso a gente tem o direito de ter. Logicamente, infelizmente, a gente tem alguns casos que isso não ocorre, né? Conforme, não sei se vocês viram, vocês estão acompanhando no Rio de Janeiro, um grande problema, o governador Witzel, ele foi tirado do poder pelo STJ, porque há fortes indícios de fraudes em licitações, em fraudes em compras, justamente nesse momento de pandemia. E se você for analisar, nesse momento de pandemia, tanto em empresas públicas como em empresas privadas, há uma receita menor, né? Não sei se vocês observaram, né? Vocês sabem, né? Esses R$ 600 aí, esses auxílios, eles são tirados de algum lugar. E as receitas, elas têm que suprir esses R$ 600, esses auxílios. Só que as receitas estão cada vez menores. Por quê? Porque toda essa pandemia, alguns governos, tanto municipal, estadual, federal, eles isentaram ou eles postergaram a cobrança de alguns impostos, né? Seja federal, seja estadual, seja municipal. Então, consequentemente, a receita ela está sendo menor e os gastos públicos eles estão sendo maiores. Então, por isso que há uma divergência nesse sentido de balança, que a gente pode falar, uma balança financeira, né? O que é o ideal? Você ter uma semelhança, né? Você tem uma estabilidade, só que infelizmente em muitos casos não tem, nem para órgãos públicos e nem para órgãos privados. Por isso que a gestão financeira é muito importante nesse sentido. E de acordo com a nossa Constituição Federal, lá de 1988, nós temos o artigo 70, onde essa gestão financeira ela é fiscalizada tanto contábil como financeira e orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema do controle interno de cada poder. O que isso quer dizer? Logicamente que nós temos o nosso executivo, tanto presidente, governador e prefeito, mas
que eles são fiscalizados ou eles não têm a última palavra sobre qualquer questão dentro do cargo do governo do município, do estado, do país. Por quê? Nós temos em âmbito federal o Senado, o Congresso Nacional, nós temos as assembleias e as câmaras de vereadores. Por quê? E esse conceito, essa questão da fiscalização é por essas pessoas, essas entidades. Então, por isso que tem que ter sempre, dentro da administração direta e indireta, todos esses princípios de legalidade, legitimidade, para que cada um, dentro do sistema de poder, da hierarquia, possam sempre estar andando de acordo com o artigo 70 e principalmente a Constituição Federal. Então, nós, como executores, nós como gestores públicos, nós podemos somente executar, nós também estamos sendo fiscalizados de todas as maneiras. Para quê? Para que se certifique-se de que toda nossa gestão financeira, os nossos gastos públicos, seja para o bem comum, e isso possa ter retorno principalmente para quem? A população, a sociedade civil, no qual paga seus impostos, paga os seus encargos. Para quê? Lembrem sempre disso, para ter receita. O governo em si, ele é uma empresa, ele precisa ter receitas, só que agora, ou ultimamente, está tendo esse problema de balança, esse problema de equilíbrio, não está tendo. Então, por isso que sempre nós temos que lembrar que nós, como gestores públicos ou administradores públicos, nós temos regras a serem cumpridas, nós temos leis a serem cumpridas, e o artigo 70 é um delas. Porque dentro do artigo 70 nós temos um parágrafo único que diz: prestarão contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos, ou pela qual a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária, ou seja, do dinheiro. Então, percebam, nós temos a Constituição, nós temos o artigo 70 da fiscalização, na qual precisa sempre prestar contas. Quando fala em pessoa jurídica ou física, eu, como prefeito, como governador, eu tenho meu CPF lá registrado, e eu posso ser criminalmente ou ser indiciado criminalmente, civil, administrativo, por erro de qualquer um dos meus gestores ou dos meus colaboradores ou dos meus secretários na gestão pública. Por isso que cada vez mais nós temos que sempre pensar, tanto que tem o portal da transparência, que nós já vimos aí em aulas passadas. Todos os gestores têm que prestar contas a qualquer pessoa, Eu posso chegar lá, ou vocês podem chegar e querer. O que está acontecendo com o nosso dinheiro? Por isso que tem em algumas situações, tem assembleias. E é importante que você, como cidadão, como integrante da sociedade civil, esteja nessas audiências públicas, principalmente quando eles vão relatar sobre o seu orçamento, o seu caixa, para que nós possamos entender e possamos cobrar também se há dinheiro ou não há dinheiro em caixa, e se não há dinheiro em caixa, a gente saber o que aconteceu, e se há dinheiro em caixa e não está sendo usado, também você cobrar o porquê que esse dinheiro não está sendo utilizado, para quê? Principalmente para nós, como consumidores, nesse caso, ou contribuintes, nós termos os nossos serviços presentes e trabalhando de forma que nos possa suprir as nossas necessidades, como segurança, lazer, saúde, educação e assim por diante. Beleza? Lembre sempre disso. Como gestor público, como administrador público, principalmente gestão financeira, precisa ter prestação de contas
e ele é regido pela Constituição Federal, o artigo 70, com esse parágrafo único que vocês estão vendo na tela. Tranquilo? Daí nós temos alguns autores que eu quero passar para vocês, por exemplo, segundo Calado, 2012, a expressão finanças públicas indica os meios, origens e processos financeiros por meio dos quais os governos federal, estadual, distrital e municipal desenvolvem suas atividades de alocação, distribuição e estabilização. Né? Então, são processos, é a mesma coisa, não é logicamente a mesma coisa, mas vamos fazer um comparativo quando você recebe o seu salário, seu rico dinheirinho. Você tem que ter processos, você tem que ter planejamentos. Para quê? Para que você possa alocar, né? Para que você possa distribuir e, principalmente, estabilizar as suas contas. Porque, por exemplo, não há possibilidade de você ter uma receita fixa no mês e sempre os seus gastos serem maiores que a sua receita. Alguma coisa está errada. Você não está alocando da maneira correta, você não está distribuindo da maneira correta e, principalmente, você não está estabilizando as suas contas. Então, isso é muito importante para que nós possamos entender qual que é o objetivo dessa expressão finanças públicas, esses meios de processos. Tudo na administração, nós temos processos. Muitas vezes, para muitos de nós, é um pouco burocrático demais, infelizmente, porque nós somos movidos à operacionalidade, ou seja, muitos de nós sabemos o que tem que fazer e vamos fazer. Mas lembrando da gestão pública, nós temos a Constituição, nós temos as leis para serem obedecidas, ok? Então, segundo Calado, essa expressão finanças tem esse objetivo. E agora a gente vai entender um pouco mais sobre essa função alocativa. O que é a função alocativa? É a metodologia pela qual o governo fraciona os recursos para aproveitamento no setor público e privado, disponibilizando bens públicos, semipúblicos ou por mérito, como rodovias, seguranças, educação, saúde, dentre outros, aos cidadãos. Então, o que é esse alocativa? É uma metodologia onde fraciona os recursos. Não sei se vocês já ouviram alguma coisa nas mídias, por exemplo, você tem lá um recurso público para a educação. E está sobrando. E muitas vezes na sua cidade está faltando pavimentação asfáltica. Daí muitos eles ficam se perguntando, né, ou perguntando por que não utiliza esses recursos da educação para pavimentação asfáltica. Isso não pode perante a função alocativa, perante essa gestão financeira, perante a Constituição. Cada departamento, assim, que a gente possa falar, que a gente possa entender, né, esses bens públicos, cada um tem a sua receita, ou cada um tem a sua alocação da sua receita para que seja, através de um orçamento público, seja desenvolvido. Por isso que, por exemplo, o orçamento público ele é anual, tem que fazer no início do ano, e 500, vamos imaginar, chutar o número, 500 mil reais para a educação pública. É aqueles 500 mil. Se sobrar da administração pública, não pode, durante o ano, não pode puxar, por exemplo, para pavimentação, para obras, porque o obras ele já tem um orçamento, né? Então, que muitas pessoas, às vezes, não sabem, né, e, logicamente, não tem todo acesso a essas informações, né, muitos cobram. Por que não tira da educação que está sobrando para pavimentação, ou para segurança, ou para lazer? Não, porque cada um desses bens, né, bens públicos, desses serviços públicos, ele tem uma alocação de recursos para que seja desenvolvido as suas obras, o seu aproveitamento. Então, a função alocativa é essa metodologia no qual o governo fraciona os recursos. É igual nós, né? Nós temos, né, o nosso salário, a gente fraciona 30% do mercado, 20%
lazer, 5 para medicamento e assim por diante, né? O ideal é que a gente disponibilize 5, 10, 15 para cada fração para aquele objetivo. Porque se você começar a tirar de outro, daí vai descapitalizar o outro. Como numa empresa, eu posso fazer uma, uma observação, eu posso fazer uma analogia como uma matriz e uma filial de uma empresa. A filial, logicamente, a matriz, no primeiro mês, nos primeiros meses, ela muitas vezes dispõe do dinheiro da matriz para sustentar a filial. Mas isso não pode ser para sempre. A filial, daqui a um tempo, ela precisa estar dando retorno à matriz. Então, a filial, ela vai ter que sobreviver com sua própria receita. Logicamente, muitas empresas, em muitas situações, isso não ocorre nesse momento, né? Principalmente no momento de pandemia. A função distributiva diz respeito à distribuição por parte do governo de rendas e capital, procurando manter uma adaptação àquilo que a sociedade considera como justo, como a dedicação de elementos dos recursos advindos dos tributos ao serviço público de saúde, bem como os serviços essenciais mais utilizados por pessoas que possuem menor renda. Aqui a gente pode trabalhar pensando que essa forma distributiva a gente pode também trabalhar com assistencialismo, tá? Nós sabemos que em muitos casos, mas isso difere, a gente tem um assistencialismo diante do governo federal, por exemplo, o Bolsa Família, né, o Bolsa Luz, tem alguns lugares que tem luz e tudo mais, mas aí depende de cada região. Então, o governo, individualmente, ele tem esse poder de distribuição, essa função de distribuição para atenda os serviços essenciais naquele momento. Por exemplo, a pandemia, ela nos trouxe uma preocupação, logicamente, maior com a saúde, né? Mas em tempos anteriores, por exemplo, na Amazônia, no norte, né, o governo tem uma preocupação com o quê? Com a parte do meio ambiente, por causa da Amazônia. O Sudeste tem uma preocupação com o quê? Com a indústria, fomentar a indústria, né? O Sul, a mesma coisa. Daí nós temos o Nordeste. Qual que é a preocupação do governo, muitas vezes, os recursos antes da pandemia? Era para o turismo. Então, cada região, ela tem uma particularidade. Falando em Brasil, estado e município também, porque nós temos aqui no estado uma preocupação do governo de Guarapuava é diferente do governo de Ivaiporã, que é diferente do governo de Pitanga. Correto? Então, eles têm que fazer a melhor distribuição possível. Só que isso, na verdade, às vezes, para que se torne justo, ele não pode ser igualitário, tem que ser ter equidade, que é diferente de igualdade, né? Igualdade é eu disponibilizar para vocês R$10 para cada um, aí na sala, por exemplo. Só que esses R$10, muitas vezes, para um ou dois, não vão ser o suficiente, ou vão ficar sobrando. Então, na verdade, a equidade, eu tinha que ver uma pesquisa entre vocês, o que vocês estão precisando, né? Uns vão ter 5, outros vão ter 10, outros têm 15, outros precisam de 20. Isso é equidade. Então, o governo também, a gestão pública, se preocupa nessa função distributiva. Não é simplesmente distribuir, né? É você entender qual que vai ser o recurso, qual que vai ser o serviço que vai ser disponibilizado para aquela região, para aquela parte do governo. Tranquilo? Função estabilizadora. Refere-se à destinação das várias políticas econômicas pelo governo, para que se promova a geração de emprego e renda, o crescimento e a estabilidade frente à falta de capacidade do mercado em certificar o alcance desses objetivos. O que é isso? Então, nós temos a alocativa, para saber, né, para que área eu vou distribuir, a distributiva, ou seja, né, eu saber para que área, mas também eu tenho uma equidade, ou seja, que eu atenda a maior parte do público, e a função estabilizadora é que eu possa estabilizar tudo isso. Por exemplo,
O Ministério da Saúde está em um passo, né, o que dizem, para estabilizar essa questão do caso da Covid no âmbito nacional. Então, estabilizar, ou seja, se manter estável nesse momento. A geração de emprego em sua cidade tem que se manter estável até aumentar, porque ele gera renda, ele gera crescimento, né? Então, essa é uma das preocupações. É alocativa, ou seja, saber o que eu vou distribuir, você distribuir de maneira correta e principalmente estabilizar. Depois de tudo isso, eu tenho que estabilizar essas fontes, essas frentes. Para quê? Para que eu possa ter, dentro do meu orçamento, eu posso ter objetivos claros para que eu possa desenvolver os projetos e trabalhar os serviços para a comunidade. Eu preciso se manter estável nesse momento. Beleza? De acordo com o Desort, o Estado tem como atribuições oferecer regras e regulamentos para as atividades econômicas por meio de fiscalização, incentivos e planejamentos, em conjunto com leis específicas que orientam o sistema da economia nacional, pois o ordenamento econômico está fundamentado na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa de todos. Aqui, você simplificando, né, o Estado tem uma das preocupações a valorização do trabalho humano, seja em geração de emprego, né, e principalmente também a livre iniciativa de todos, ou seja, o empreendedorismo. Para quê? Porque você gerando subsídios para o empreendedorismo, ele gera emprego. Gerando emprego, as pessoas têm renda. Gerando renda, eles consomem. Consumindo, os empresários investem. Investindo, eles realocam pessoas no mundo da empregabilidade. Isso é um círculo virtuoso que o Estado tem como preocupação. Por isso que tem, em muitos casos, incentivos, subsídios a certas empresas, por exemplo, ficam 10 anos sem pagar, vem uma empresa de, vamos imaginar, a Ambev na região de Ivaiporã, na região de Pitanga, ele vem, o governo ali de Ivaiporã e Pitanga, ele dá subsídio de 10 anos sem cobrar impostos municipais. Daí você pensa, mas professor, o governo, a prefeitura vai deixar de arrecadar, né, esses impostos? Sim, mas veja por outro lado, ele vai arrecadar muito mais. Por quê? Porque automaticamente, vamos imaginar a Ambev gerando emprego para 1.000 pessoas direto, 1.000 funcionários. Cada funcionário, vamos imaginar, tem mais 2 pessoas dependentes. Então, de cada funcionário, 3 são dependentes. No final das contas, só a Ambev ela vai estar responsável por 3.000 pessoas indiretamente. Onde essas 3.000 pessoas vão se alimentar, elas vão comprar roupas, elas vão comprar carros, e o que acontece? Dentro desses alimentos, dentro desse supermercado, tem os impostos municipais que eles não estão isentos. Então, automaticamente, aumentando o consumo das pessoas, aumentará a receita da prefeitura. Então, ela deixa de ganhar da Ambev, nesse caso, mas ela ganha muito mais com o consumo das pessoas, dos empresários e assim por diante. Então, pensem, às vezes você ouve falar mesmo assim, uma empresa Fiat saiu de Minas Gerais para ir para Goiás, porque em Goiás o governo deu subsídios ou deu, além de dar subsídios, uma carência de pagamento de impostos. É justamente para quê? Porque uma das preocupações do Estado, quando a gente fala em Estado de valorização do trabalho humano, ou seja, emprego e a livre iniciativa de todos, ou seja, desenvolver o empreendedorismo, porque desenvolvendo o empreendedorismo as pessoas vão gerar emprego, gerando emprego tem renda, gerando renda tem consumo, tem investimento por parte dos empresários e assim vai aumentando a renda da região. Beleza? Aqui são os pilares da gestão pública, tá? Que nós falamos até agora nesse momento.
o planejamento, aquilo que nós falamos na última aula, né, através também da transparência que nós vimos na primeira aula. Então, nós, como gestores públicos, nós precisamos ter o planejamento de tudo isso, planejamento financeiro, planejamento operacional, planejamento como um todo de 4 anos, de 1 ano e assim por diante, mas também precisamos ter a transparência, porque nós somos regidos pela Constituição, nós somos regidos pelos artigos dentro da Constituição, e nós somos regidos também pela lei orgânica do município, no qual a gente já falou, deu uma pincelada um pouco sobre isso, que é o quê? Entre aspas, a Constituição do próprio município. Cada município rege as suas leis de acordo com a sua particularidade. Nós temos aí, por exemplo, Ivaiporã tem a questão da cultural dos índios aí, né? Se não me engano, tem uma aldeia indígena. Então, também o planejamento do governo se diz respeito a essa situação. Em Pitanga, tempos atrás, né, era extraído, veio muitas empresas à procura de gás natural, então também o governo teve que ter essa flexibilização. Aqui em nossas regiões, aqui de Guarapuava, mais para o sul do estado, nós temos as represas, então também o governo tem que tomar cuidado com essas situações ambientais. Então, cada região nossa, né, como no Paraná, só para vocês terem uma ideia, tem um tipo de transparência, um tipo de planejamento a ser seguido. Para quê? Para que a gente possa ter o controle de tudo isso. Lembra lá no começo dessa aula, a finança pública muitas vezes é regida principalmente pelo controle. Às vezes tem receita de mais, tem despesas de menos, né? Mas isso não quer dizer que você está fazendo uma gestão eficiente. Nós temos que ter o controle disso. Nós temos que controlar o ímpeto do consumo. No consumo não, nós estamos falando sobre empresa privada, mas o ímpeto da gestão, das despesas públicas, né, que às vezes é muito maior do que as receitas, por isso temos que controlar tudo isso. E, logicamente, a responsabilização. Nós como gestores públicos, funcionários públicos, temos uma responsabilidade sobre isso, principalmente porque da parte ética nossa, onde nós somos seguidos por uma Constituição, por uma lei no qual nós temos que seguir, mas, além de tudo isso, também nós temos responsabilidade, principalmente na parte de finanças públicas, com o dinheiro dos contribuintes, com o dinheiro de vocês aí que estão me ouvindo nesse momento. Né? Então, esses são o equilíbrio das contas públicas, né? Os pilares das contas públicas: o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilização de tudo isso. Por quê? Porque os cuidados nessa execução orçamentária, né, nós temos uma necessidade de elaborar programação financeira e cronograma de desembolso, né? Nós precisamos ter uma programação financeira diante disso. E a lei de responsabilidade fiscal de cada município, do estado ou do governo federal, perante, né, a lei de responsabilidade fiscal, o artigo 8º da Constituição, ele diz assim: até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias, e observando o disposto na linha de C do inciso 1 do artigo, o Poder Executivo estabelecerá programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso, ou seja, nós, como gestores públicos, nós temos que ter essa programação. Lembrem disso, sempre lembre disso dentro da administração, tanto pública como privada. Precisamos ter planejamento, programação para que a gente possa desenvolver um ótimo trabalho. Uma casa que você for reformar, por exemplo, a gente tem que ter uma programação financeira, tanto também de tempo, e como você vai desembolsar, você vai ter custos sobre isso. Se você não tiver um planejamento, todo dia você vai precisar comprar cimento. Todo dia você vai precisar comprar alguma coisa, se você não tiver esse planejamento de uma simples reforma numa casa, né? Às vezes, não sei, quem fez reforma de casa, você sabe. Você
de manhã você conversa com o seu pedreiro, ele fala, não, compra só 5 sacos de cimento. Daí você chega para o almoço, viu, faltou cimento. Aí você vai lá, no final da tarde ele chega com mais uma listinha, ó, faltou isso, porque ele não, né, não previu tudo isso. Assim, uma coisa que você pensava que ia gastar um X, no final das contas, muitas vezes você gasta 10X por causa dessa programação. Resumindo, né, é adequar o ritmo de pagamentos ao ritmo dos ingressos e recursos financeiros do caixa, ou seja, eu tenho que estabelecer os meus pagamentos, ou seja, as minhas despesas, de acordo com as minhas receitas. Né? O gaste mais. Opa, desculpa. O gaste menos do que você ganha. Isso é uma frase clássica que, infelizmente, muitos de nós não conseguimos. Lembra lá dos nossos pais, né? Das nossas mães. Falava assim, ó, gaste menos do que você ganha. Aí no final do mês vai ter sobrar alguma coisa, né? E nunca sobrou. Né? Então, nunca sobra. Né? Sempre você está devendo. Então, isso é uma programação financeira. Porque nós temos, né, vocês sabem melhor, os contabilistas aí e os administradores, nós temos, né, os nossos custos fixos e, infelizmente, os nossos custos variáveis, que, de acordo no mês, às vezes, a gente desembolsa cada vez mais. Né? Então, assim, tem coisas que a gente não consegue trabalhar nessa programação. Por exemplo, hoje, uma coisa minha, eu, infelizmente, hoje, uma segunda-feira, né, fui levar meu carro, estava com uns barulhos ali na frente, ali, recebi uma informação agora do nosso prestador de serviço que a gente vou ter que trocar os dois amortecedores. Então, assim, tem que trocar, né? Mas era um custo que não estava programado para esse mês de setembro. Hoje a gente já está no último dia de agosto, mas faz parte, a gente tem que estar preparado para que isso aconteça. E a limitação de empenho de movimentação financeira, ou seja, o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, se verificado ao final de um bimestre que a realização de receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário nominal estabelecidos no anexo de metas fiscais dos poderes e o Ministério Público, promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, se você falhou em alguma programação, o teu recurso ele fica retido. Até você comprovar o seu empenho, até você comprovar o porquê que esse movimentação, o porquê que esse dinheiro não foi cumprido com as metas que foi estipulada lá na sua lei de responsabilidade fiscal, no seu orçamento público anual. Né? Então, você vê, são coisas dentro da nossa gestão pública que temos que tomar muito cuidado. Então, se você falou, se você prescreveu, né, que você ia receber 10, você tem que receber 10. Se você receber 15, tem alguma coisa errada. Se você recebeu 5, tem alguma coisa errada. Se você ia pagar 10, beleza. Se você ia pagar 15 e previu 10, tem alguma coisa errada. Como também se previu 10 e foi pagar 5. Né? Dentro da contabilidade, a gente sabe que não pode ter essas falhas. Né? E vocês sabem muito melhor do que eu nesse sentido. Ok? Portanto, a limitação da movimentação financeira, o pagamento, também é outra exigência da lei fiscal. Então, nós somos regidos à lei de responsabilidade fiscal nesse intuito aí da movimentação financeira. Se você tem um dinheiro sobrando, se você tem um dinheiro ao seu poder, você tem que se contentar com ele e fazer, né, dentro daquela função alocativa, distributiva, função alocativa, distributiva. Tô não aí. Opa, meu Deus, esqueci. Pera aí, pessoal, tanta coisa, desculpa aí. Estabilizadora, né? Função alocativa. Desculpa aí a nossa falha aí com segunda-feira, a gente esquece um pouquinho as coisas, né? Então, nós temos essa
essa incumbência aí da movimentação financeira, pagamentos, é uma exigência de tudo isso, tá? Aqui só um quadro, né, de planejamento orçamentário, planejamento financeiro. Então, nós temos a PPA, né, o Programa Plurianual Compatível com os Recursos, dentro de 4 anos. Nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, anual, avaliação das receitas, definição de programas com os recursos, fixação das metas e as regras de ajuste. Ali eu coloquei uma data, mas isso aí pode ser mudado, né, de acordo com a instituição. A lei orçamentária anual estima receitas e fixa despesas conforme a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual, compatível com as metas fiscais. Daí vai na programação financeira e cronograma de desembolso, né, novas avaliações da receita, inclusive conforme cronologia de recebimentos, elaboração do cronograma de desembolso, se necessário, em limitar empenhos e pagamentos. Execução, ou seja, acompanhamento bimestral da arrecadação, se necessário, limitar empenhos e pagamentos. E final do exercício, ou seja, equilíbrio de receitas e despesas. No final de cada exercício anual e tudo mais, né, nós temos que ter esse equilíbrio entre receitas e despesas, tanto no âmbito público como no âmbito privado, né, para a gente ter uma revisão do PPA e do ELDO para o próximo ano. Opa, se você perceber que esse ano 2020 faltou dinheiro, em 2021 eu tenho que mais recursos a serem alcançados. Né? Então, isso é tanto no órgão público como também em empresas privadas. Então, nós temos que tomar esse cuidado, beleza? Então, meus queridos, hoje seria isso, né? Essa questão de gestão financeira, né? É uma introdução, uma coisa um pouco mais, né? Dentro para que vocês possam ter um entendimento sobre essa importância. Lembrando, se você observar, né? E sempre eu friso isso, sempre nós vamos trabalhar com essa questão assim. Sempre a gente vai visualizar a instituição pública, como também a instituição privada, porque o conceito, né, de gestão financeira, ele é o mesmo, você segue uma estrutura. Logicamente, o que interfere, o que independe de cada um, né? A diferença. A gestão privada, você tem o mercado, você tem a concorrência, você tem os produtos e serviços que você vai disponibilizar. A pública, além de você disponibilizar esses bens públicos e serviços públicos, que é lazer, educação, segurança, né, e tudo mais para a população, você tem leis diretrizes, né, você tem leis através da Constituição Federal, através dos seus artigos, dos seus incisos e da lei orgânica de cada município, para que nós, como gestores e administradores, possamos seguir e dar a melhor continuidade para isso. Tranquilo? Meus grandes amigos e minhas amigas, então fico à disposição de vocês, espero que tenham entendido. Também estarei disponibilizando um material complementar e fico à disposição no grupo do WhatsApp aí para qualquer dúvida, beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.